Boa noite, 10 de setembro Pô, na verdade, tu tem que começar a falar boa noite quando aparecer um aqui, né? de 2020. Hoje, um dia especial, vamos dizer especial, embora seja uma data triste, né? Vamos dizer assim, porque comemora o dia de combate, é o Dia Internacional de Combate ao Suicídio. Já vai chegando aí, já tem gente chegando, a Rose, a prima, Rose Salles, Novaes, sejam bem-vindos, a Grace, vocês que estão chegando aí. Assunto super importante, que desde um tabu que iniciou-se no caso Werther, em 1771, quando um jovem escreveu um romance onde ele tinha um caso com uma pessoa, ele era apaixonado, uma vez terminado, ele se suicidou. Isso viralizou na ocasião e muitos jovens, mesmo sendo uma ficção, acabou se suicidando também. Então orquestrou-se que a partir daquele dia nem a imprensa, ninguém mais quase falaria sobre suicídio. O resultado está aí hoje, 1 milhão de pessoas se matando no mundo, superando todos os acidentes automobilísticos, superando todas as guerras, assassinatos e etc. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Para a Gleice está dizendo aqui boa noite. Boa noite a todos vocês. Me responda aí, Mary Ferrari. Me digam aí se a imagem está chegando legal, se o áudio está chegando bem, para a gente fazer uma live, mais uma live top de todas as quintas-feiras que nós fazemos. E eu conto com a sua participação. Já vai entrando aí, aproveitando, e como diz, eu tenho meu filho que fala isso, larga o dedo aí, compartilha, chama mais gente para assistir conosco, porque o assunto é muito sério. Suicídio é um assunto urgente, precisamos falar. Muitas pessoas preconceituosamente ou por algum outro motivo elas se esquivam e acabam não querendo falar a respeito do assunto, algumas por medo, outras por preconceito ou algum outro assunto que a gente desconhece, mas as pessoas acabam por não falar sobre o assunto. Boa noite, Cláudio, bem-vindo, e já vão compartilhando aí a live, chamando pessoas, porque essa, como todas as quintas, vamos fazer a melhor live de todas as lives. Chama a gente aí que vai ser muito útil. Eu e você vamos ajudar a salvar vidas, gente. A cada 40 segundos, a cada 45 minutos, uma pessoa tira a sua vida, se mata no mundo. Ou melhor, no Brasil, a cada 45 minutos no Brasil. E a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Isso significa que só esse período que a gente está aqui, algumas pessoas já tiraram a sua vida. Então, se você está passando por essa situação de depressão, transtorno, algum transtorno mental, alguma dificuldade, um transtorno de ansiedade, ou você conhece alguém, você pode ser esse portador. Elton, bem-vindo. Marcele Poejo. Gente, não pense que o suicídio é simplesmente um assunto pessoal. Fulano, Beltrano tomou atitude, pronto. Não. É um assunto que envolve toda a sociedade. Envolve a questão emocional, a questão social, ou seja, a questão psicossocial, né? Todas essas questões estão envolvidas nessa situação. É muita gente, porque quando uma pessoa tira a vida, cerca de 6 pessoas são abaladas diretamente. E indiretamente, saiu uma pesquisa, um estudo mostra esse ano que mais de 135 pessoas são abaladas quando alguém tira a sua própria vida. Boa noite, Vanessa Oliveira, bem-vinda. Eu quero que você me diga de onde que você está falando. De Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Tem gente da Bahia, tudo quanto é lado aí falando com a gente. Seremos breves, mas como somos sempre na nossa live, não vamos ficar aqui enrolando porque o assunto é sério, o seu tempo é super
precioso, e como todas as lives, geralmente, na maioria, quando eu falo sobre esse assunto, a gente lança para você um estudo de caso. No final, um caso, um ocorrido real, só vou mudar, né, alterar o nome dos personagens, mas o fato é real. Gente, o que é o suicídio, né? O suicídio é qualquer tentativa que a pessoa atente contra a sua vida. Boa noite, Vanessa Oliveira. Quando a pessoa atenta contra a sua própria vida. E a tentativa de suicídio é quando a pessoa tenta e não obtém sucesso naquela intenção dela de se matar. Segundo a OMS, como eu disse inicialmente, cerca de 1 milhão de pessoas, já, isso em 2014, atualizado, agora com essa pandemia aí, certamente, muito mais. A Vanessa diz assim, eu sou de Queimados mesmo. Legal. Compartilha aí, Vanessa, chama mais gente. Então, o que acontece? É porque tem uma Vanessa Oliveira que é de Minas Gerais. Então, gente, e a OMS, ela afirma que 90% dos suicídios poderiam ser evitados. Ou seja, a cada 10 mortes por suicídio, 9 poderiam ser evitadas. Lulu Pessoas, bem-vinda. Muita gente entrando. Fabi Maria. No final, eu dou Paulo Martins, bem-vindo. Paulo Martins. Primo Paulo Martins, um abração para você. Prepara a sua pergunta aí, compartilha, chama mais gente para assistir. Mais para o finalzinho, para o meado, eu começo a ver as perguntas. Pode preparar a sua pergunta, que pode ser muito útil para nos ajudar a fazer a live e ajudar também quem está assistindo. Então, ratificando, o nosso tema é suicídio. Escolha, não é escolha e nem covardia. Suicídio não é escolha e nem covardia. Uma pessoa a cada 40 segundos tira a sua própria vida no mundo. Isso é coisa muito séria. A imprensa evita falar. Por quê? Na verdade, ela evita, porque o que a OMS orienta é que se fale, mas que não se faça sensacionalismo sobre o caso, sobre a situação. Isso não. Isso seria uma forma de você incentivar o suicídio. Aí, isso é crime também, passivo de cadeia, inclusive. A Anne Monique fala de Minas Gerais, Muriaé. Um abração para esse povo querido aí de Minas, Anne. Bem-vinda. Compartilha, chama mais gente e prepara a sua pergunta aí e compartilha com outras pessoas. Então, muito bem. Uma pessoa a cada 3 segundos tenta suicídio. Tenta. Ou seja, é sempre 20 vezes mais, né? Morre 1 milhão de pessoas e cerca de 20 milhões tentam o suicídio, para você ver. No real, na verdade, segundo a OMS, os homens se matam mais, mas as mulheres tentam com mais frequência. Alguém perguntou, mas por que isso? Porque, na verdade, os homens são mais letais. Eles usam mais meios mais fortes, como arma de fogo, enforcamento. A mulher, geralmente, algumas, né, elas usam... elas fazem uso de veneno, remédio, corta-pulso, etc. Mas isso não significa que elas não estão envolvidas nesse processo de suicídio. Inclusive, um cuidado muito grande que a gente tem que ter é quando uma pessoa fala, né, que quer tirar a sua própria vida e alguém diz assim, quem quer não fica falando, quem quer faz. Não é assim, isso é mito, gente. Além de ser mito, é um absurdo que alguém ainda pense dessa forma. As pessoas não estão sabendo lidar com seus sentimentos. Sabe por quê? Existe uma tirania de que todas as pessoas têm que ser felizes o tempo todo. Você já observou na internet? Quase 100% das pessoas estão sorrindo, felizes da vida. São lindas, maravilhosas, felizes. Vocês já viram isso? Isso é uma necessidade na maioria das vezes. A vida real não é assim, gente. Não é assim que funciona. Madai, boa noite, bem-vinda. Não é mesmo, sabe? Então já me perguntaram quais as causas. Uma das causas é essa. É acreditar que você precisa ser feliz e alegre o tempo todo. Que você não pode ficar triste. Se você começar a contar para alguém
que você está triste e que você está passando por um problema, fala, não, não, para com isso, esquece, deixa isso para lá, não é? Mas não deve ser assim. Deve-se realmente perguntar como você está e deixe a pessoa falar. Aliás, as famílias não falam mais sobre sentimentos. Parece que ninguém mais fica triste, parece que ninguém mais chora, parece que ninguém mais tem problema, parece que ninguém passa por dificuldades, ninguém mais está em depressão, todo mundo está feliz da vida, e não é bem assim. Vamos assumir que nós ficamos tristes. Uma forma da gente até resolver os nossos problemas, primeiro, é admitir que você os tem. A primeira coisa é você admitir que você está com um problema. Né? O GPS ele funciona assim. Para ele te levar para algum lugar, conduzir você para algum lugar, ele precisa saber exatamente aonde ele está. Se posicionar. Bom, estou na rua tal e quero ir para a rua tal. Então, estou no ponto A e quero ir, para o ponto B. Então, primeiro ele tem que se localizar. Onde você está? Então, é importante que a gente saiba qual é a nossa condição. Qual é o nosso estado. Em que situação eu me encontro? Sabe? Qual é a cor do meu humor? E se eu estou triste, se eu estou chateado, é normal. A tristeza é algo normal. Desde que ela pode acontecer por qualquer problema, uma dificuldade que você tenha, alguém te olhou com cara feia, te olhou de mau jeito, você teve um problema no seu trabalho, com a família, com a esposa, com o filho, tudo bem. Agora, permanecer triste, com outros sintomas, no decorrer de 2 ou 3 semanas ou mais, aí já é depressão, aí já requer cuidado, já requer tratamento. E o maior índice de suicídio é para as pessoas que têm transtorno mental. É para as pessoas que têm depressão. Em seguida, vem as pessoas que têm bipolaridade. Né? Em terceiro, pessoas que são envolvidas com drogas e o alcoolismo. Elas são suscetíveis e elas se tornam vulneráveis, né? E acabam se suicidando. Muito bem. No Brasil, eu falei 11 mil esses dias, mas já chegamos, segundo a OMS, em torno de 12 mil pessoas por ano. No mundo inteiro, o suicídio, a morte por suicídio, ultrapassa todos os homicídios, todas as guerras. Estamos falando de Chechênia, da Síria, de onde você puder imaginar, de todos os acidentes automobilísticos. Você vai dizer assim, sério isso? Gente, muito sério. Ah, mas eu não vejo ninguém morrer, e não é para ver mesmo não. É por isso que a gente está fazendo essa live, que as pessoas que a gente conhece, que a gente puder ajudar, levar essa live, compartilhar essa live, levar uma palavra para ela e ajudá-la para que não tome essa atitude, você já vai estar dando uma grande contribuição para a sociedade, para o mundo. Isso pode, para você, né, vai ganhar uma coroa no céu, né? Até uma Cristina diz assim, doutor Hélio, o uso de Rivotril com algum remédio para dor muscular pode causar mal à saúde? Porque ele ajuda a relaxar, a pessoa dorme melhor. Meu irmão tem depressão, ele vive triste, mais triste do que alegre, e ele mistura álcool com esses medicamentos. É o jeito dele de viver. É só ficando cada vez mais sozinho. Gente, olha só, Thelma, o ideal, olha só, isso que você está falando, primeiro que medicação com bebida alcoólica não combina, tá? Não andam de mãos dadas, não tem como mesmo, não rola. Agora, o seu irmão, pelo que você está me falando aí, o que ele precisa, como você pode ajudá-lo melhor é através da internação. Pelo que eu estou vendo, ele está precisando ser internado. Você tem que ligar para o CVV, procurar hospitais psiquiátricos, porque se você quer salvar a vida do seu irmão, agora você tem que ser um pouco radical. Se é que salvar uma vida é ser radical. Se você o ama mesmo, que eu sei que isso é fato, procure fazer isso. Procure um hospital, procure algum conhecido para conduzi-lo a um hospital para internação. Porque, na verdade, o que o seu irmão está fazendo, pelo que você me mostrou aí, misturando remédio, se isolando, isso já é um suicídio lento, porque ele está passando. Na verdade, ele não merece julgamento, ele merece ajuda, ele merece acompanhamento, ele não pode ficar sozinho.
Ele está precisando de ajuda. Shirley, bem-vinda. Então, o que acontece, gente? Na verdade, o maior índice de suicídio, a faixa etária, o maior índice está entre 15 e 29, 15 e 30 anos, vamos arredondar. E na terceira idade, acima de 65 anos, tem muita gente se matando, muita gente tirando a própria vida, sabe? É por isso que nós estamos aqui. E esse mês, excepcionalmente, como é o setembro amarelo, olha, você percebeu que hoje eu estou de amarelo. Hoje não é coincidência. Às vezes você escolhe uma roupa que você, eu quero botar essa cor hoje, mas hoje não. Hoje, essa blusa amarela é de propósito, né? É o mês de combate ao suicídio. Hoje é o dia 10, é o dia marcado pelo Dia Internacional de Combate ao Suicídio. Sendo que a ideia é esse mês de setembro todinho, que é o setembro amarelo, a gente fazer live. Temos feito todas as quintas e o tema será esse aí, setembro amarelo, de combate ao suicídio, valorizando a vida. Rosângela Roriz, bem-vinda. Ela diz a paz. A paz, Rosângela, seja bem-vinda. Obrigado aí pela sua participação. Vocês podem já ir preparando a pergunta de vocês. Gente, o que acontece, gente? 80%, em termos de, colocando entre homens e mulheres, como eu disse, morrem muito mais homens do que mulheres. Geralmente a média é de 3 vezes mais homens. E as mulheres é que tentam muito mais o suicídio, tá? Por uma série de fatores. 95% dos suicidas têm algum tipo de transtorno psicológico, algum tipo de transtorno mental. No Canadá foi feita uma pesquisa, aliás, lá no Canadá é assim, geralmente quando alguém se mata por suicídio, eles fazem o que a gente chama de autópsia psicológica. O que é isso? Depois que a pessoa se suicida, eles vão conversar com o marido, com a mulher, namorado, namorada, vizinho, primo, tia, prima, pessoas que conviviam e que conviveram com aquela pessoa durante algum tempo. E ela começa a fazer o quê? Eles começam a perguntar como era aquela pessoa, se tinha alguma doença e tal. E eles chegaram à conclusão em 95%, tá? Em cada 100 pessoas, 95 têm transtorno mental ou então eram vulneráveis. Até uma diz assim, mas eu já internei ele. Ele só ficou 1 mês. Porque aparentemente tem dias que ele parece normal. Ele só ficou 1 mês internado. Me sinto impotente. Até porque ele não aceita ajuda. Ele não aceita ajuda. O quê? Sinceramente, eu não sei mais o que fazer. Bom, eu sinceramente eu diria para você o seguinte, ó, independente dele estar se sentindo bem, porque essa oscilação ela existe mesmo, ele tem que ficar internado, ele precisa de um tratamento durante algum tempo. Você está se sentindo impotente? Pede ajuda aos amigos, aí próximo a você, pede ajuda a parentes, pede ajuda aos governantes. O que você não pode é deixar do jeito que está. Ele precisa de muita ajuda. Patrícia Abidon, boa noite. Cláudio Moisés, por que morrem mais homens do que mulheres? Existe uma causa específica? Então, Moisés, eu vou até repetir, eu falei isso rapidamente no início. Morrem mais homens, na verdade as mulheres tentam mais. Morrem mais homens porque os homens são mais letais. Eles são mais incisivos na hora de tentar o suicídio. Como eu disse, o principal é o enforcamento, a arma de fogo, né? Então as mulheres tentam mais o suicídio, cerca de 3 vezes mais. Os homens tentam menos, mas morrem em quantidade maior. Agora, a causa do suicídio como um todo... Boa noite, minha amiga Patrícia. Ninguém conhece a causa. As causas podem ser diversas, né? Olha, as causas parecidas com a depressão. Morte na família, perda de emprego, separação, divórcio, briga, desentendimentos, queda financeira, tudo isso, na verdade, acaba gerando um transtorno, uma depressão, e a pessoa fica vulnerável e se mata, né? Mas, assim, como diz
um grande estudioso, né? Na verdade, o que é o suicídio? É um ato definitivo para um problema temporário. As pessoas se matam, porém, elas acabam se matando por um problema que poderia ser resolvido, né? Patrícia Abdon diz assim: amigo, o que não se pode falar para uma pessoa num momento desses? Boa pergunta. O que não falar a uma pessoa que tentou suicídio ou está querendo se matar? O que não falar? Primeiro, Patrícia, é não julgar. A pessoa tem a maneira de falar: nada, que isso, você é uma pessoa bonita, você é uma pessoa que tem uma casa assim, você tem um carro. Você não deve falar isso, não pode mesmo. Sabe? Não julgar de nenhuma forma. Você é crente, você é da igreja, você é religiosa, você é isso, você é aquilo. Isso de forma alguma deve ser dito para uma pessoa que tentou o suicídio. O que a pessoa tem que fazer é acolher. Deixe a pessoa falar. Dê o ombro amigo para ela. Procure entender as suas razões. E até pergunte se ela tem coragem de fazer mal contra si mesmo. Se essa foi a conversa, você pergunta: você tem mesmo coragem de atentar contra a sua própria vida? Como seria isso? E você pode oferecer ajuda, levar para um CAPS. Vou te levar até um CAPS, se for menor é CAPSI, né? Que é da infância. Mas jamais julgar. Esses dias eu vi um post no Insta, onde a pessoa dizia assim, que uma forma de você ser contra o evangelho, olha o tamanho da ignorância, é você ficar triste, ou você ser uma pessoa triste. Gente, isso não tem nada a ver. Jesus chorou, Jesus ficou triste. Alguns profetas pediram a morte, e Deus foi lá e socorreu. O salmista disse: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus. Bem-vinda, Camille. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então a tristeza, ela faz parte da vida. Procure entender o porquê você ficou triste. Por que você está triste? O que essa tristeza, o que esse sentimento está querendo dizer para você? O que você pode aprender com ele? Procure entendê-lo, conversar com ele. E se não for suficiente, procure pessoas para você conversar a respeito do assunto. Mas jamais negue uma forma de você se sentir ou melhorar, vamos dizer assim, é você primeiro aceitar que você está triste. Aceite que você está triste. E depois que você aceitar, e diga: eu não sou essa tristeza, mas eu estou triste, isso é fato. E se lembrar o motivo, tudo bem. Procure ponderar, procure entender, mas nunca negar. Jamais. Se isso resolvesse, se negar o suicídio resolvesse, ou a tristeza, se negar resolvesse, a gente não teria tanta morte e tantas pessoas desesperadas. Não é verdade? Muito obrigado pela sua pergunta, Patrícia. Gente, estou aguardando a sua pergunta. O Cláudio Moisés, já li a pergunta. Desculpa, Cláudio. É porque tem mais pessoas aqui que fizeram perguntas. Eu vou voltar aqui. Fabi, bem-vinda. Enquanto você prepara a sua pergunta, a gente vai... Bem-vinda, Enedina. Então, gente, ficar triste é algo normal. Depois que eu passei a entender isso e aceitar em algum momento que eu estou triste, ou eu estou agitado, ou eu estou nervoso, eu estou mesmo. Você tem que reconhecer e falar: eu estou mesmo. Você é normal, é humano. Né? Os sentimentos básicos é o tristeza, raiva, alegria, o medo. Né? Nenhum deles são sentimentos ruins. Depende do significado que você dá para eles. Principalmente ele está querendo te dizer alguma coisa. Quando acontece alguma coisa, quando acontece algum problema, que você não tem momentos que você fica feliz, tem outros que você fica triste, isso é normal. Tanto a tristeza quanto a alegria, elas fazem parte do nosso ser.
Às vezes a gente não... Ah, mas fulano está calado, está triste. Ah, não pode, se anima. Opa, deixa a pessoa. Você está triste? Quer falar sobre isso? Não. Tudo bem, respeite. Mas deixa a pessoa viver a tristeza dela. O pai, quando vê um filho triste, ou a mãe, quando vê uma filha, fica desesperada. Ah, minha filha não pode ficar. Pode sim. Deixa ela ficar triste, deixa ela vivenciar os seus sentimentos. Porque amanhã a pessoa vai ter desprazeres. Amanhã a pessoa vai ter dificuldades, obstáculos. Se ela não sabe o que é ser triste, o que é como ficar triste, lidar com a tristeza, como é que vai ser isso? Vai ficar difícil. Vamos aprender a respeitar os nossos sentimentos. Quando acende a luzinha no painel do carro, você não procura saber o que está acontecendo, ou o carro está aquecendo, ou está algum probleminha, não está na luzinha, mas a gente não tem que verificar. Faça a mesma coisa, verifique por que você está triste, por que está batendo essa tristeza. Na verdade, a idade média, as pessoas, para se suicidar, elas procuravam o Senado e se explicavam, dizendo por que elas queriam se matar. E se o Senado aceitasse, ela seria liberada para se matar. Olha que coisa, eu não vou dizer interessante, mas é curiosa, né? Depois de Santo Agostinho já começou a colocar isso como sendo um pecado. Depois disso, tornou algo complicado através de Santo Agostinho, que era considerado o maior dos pecados. Opa, dá licença. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Camille. Então vamos lá. Então, hoje o suicídio é um tabu. Por isso as pessoas estão se matando. Por isso que nós estamos aqui falando para vocês, e vocês estão chamando outras pessoas para participarem, para a gente ajudar a salvar vidas. O Cláudio Moisés diz assim: é possível adquirir a depressão por uma má alimentação? Uma má alimentação deficiente de determinados nutrientes? Excelente pergunta, Cláudio Moisés. Porque na próxima semana, aliás, amanhã, no dia 11, estaremos fazendo uma live, eu e uma nutricionista de São Paulo. Nós vamos falar sobre o tema Alimente Sua Mente. Bem interessante a sua pergunta. Amanhã vai ser às 18 horas, tá, gente? Vai ser aqui no Instagram. Se você ainda é do meu Face, ainda não me segue no Instagram, por favor, @psicanalista Hélio Messias. Então, o que acontece? A má alimentação, Cláudio, ela pode ser um fator desencadeante. Por quê? O que acontece? Porque a gente sempre sabe que a depressão, ela não tem uma causa específica. É por N fatores. Desde a genética, da hereditariedade, até os problemas, juntando todos os problemas que acontecem no seu dia a dia. Né? Há um conjunto de fatores. Agora, a má alimentação, ela pode contribuir, juntando com outros fatores, pode ser a gota d'água. E até para a manutenção da saúde. E para a recuperação da pessoa, certos nutrientes vão ajudar muito. Por quê? Porque tem alimentos que são considerados alimentos inflamatórios. A gente vai falar melhor sobre isso amanhã, que ajuda a inflamar não só o intestino, como inflamar o cérebro. Isso estudos já comprovam. Estudos com psiquiatras, cientistas já comprovaram isso. Uma má alimentação, ela pode gerar inflamação no cérebro e também no intestino. E é uma outra live que nós vamos fazer semana que vem. Não existe saúde com o intestino inflamado. Isso vai ser na próxima semana. Fique atento. Você vai receber aí as notificações. E ainda tem uma outra que é como envelhecer sem ficar velho. Isso tudo vai ser semana que vem. Tem muita coisa boa aí pra gente. Então continue compartilhando, chamando outras pessoas, que só coisa boa aí pra gente crescer, aprender, enfim. Então, gente, por que eu estava dizendo para vocês, por que o tema é esse, né? Eu escolhi suicídio não é escolha.
Porque, na verdade, o suicídio é sintoma de uma gravidade, de uma doença grave. Né? É sintoma de gravidade de doença. Daqui para o final da live, que a gente está chegando da metade para o final já, vamos falar sobre isso. Então, você vai ouvir essa frase várias vezes. Suicídio é sintoma de gravidade de doença. Se uma pessoa tem, vamos lá, um câncer, e o câncer começa a se agravar, aquele estado, ela vai morrer em algum momento, não é? O suicídio, quanto mais maior, né, vamos dizer, se uma pessoa, um fator de risco para o suicídio, por exemplo, é se a pessoa já tentou a primeira vez. Esse é o maior fator de risco, tá? Para tentar a segunda, a probabilidade é muito grande. E pessoas com transtornos mentais, que já foi provado, né? Como no Canadá, que eu falei para vocês que um estudo era feito, chamado de autópsia psicológica, em que as pessoas, todas as pessoas que morrem de suicídio, há uma pesquisa. A Patrícia disse, ótimo tema, obrigado. É uma pesquisa que se faz no entorno dele, com todas as pessoas que o conhecem, para saber como ele era. E comprovou-se que 95% das pessoas que se matam têm transtorno mental. Aí você pergunta assim, mas os outros 5%? É porque não deu tempo de encontrar. Tá? Então, isso é coisa muito séria. Bem-vindo, Miguel. O Cláudio Moisés... Eu já respondi, né? Perdão, por mutrede. Márcia Rodrigues, um abraço, querida. Então, gente, nos Estados Unidos também foi feito um estudo com cerca de 16.500 pessoas. Esse é um outro estudo. No Canadá acontece sempre. Fizeram uma nos Estados Unidos, onde perguntaram às pessoas, né, no que estava no entorno também, por que aquela pessoa se matou, como era a saúde dela, e chegou-se à conclusão que também 96,5% das pessoas que tiravam sua vida tinha um transtorno mental. Agora, por que? Né, N respostas que a gente poderia dar. Por que as pessoas se matam? São por vários motivos. Muitos motivos. Se a gente parar para enumerar aqui, a gente vai ficar muito tempo aqui. Um dos motivos que as pessoas se matam é para que outras pessoas da família, quem sabe, se sintam culpadas, para trazer culpa ou deixar as pessoas tristes. Podem ainda ser desejo de reparação. Algumas pessoas por achar que assim ela vai encontrar salvação, outra por escape, sacrifício, ou de reencontrar alguém que faleceu, ou de encontrar alguém que já morreu. Quantas pessoas dizem assim, eu quero encontrar, já que fulano morreu, eu também quero morrer para me encontrar com ele. O Cláudio diz assim, existe uma lógica pela qual a música tem efeito terapêutico em depressivos? Olha, sim, é lógico, existe uma lógica, é provado, inclusive existe até a museologia, não só a museologia, mas a arte-terapia, que além de usar desenhos, figuras, ela usa música, principalmente uma música mais adequada, né? É uma das formas de você ajudar uma pessoa. Você pode perceber que quando uma pessoa está muito agitada, está muito ansiosa, se você colocar uma música de fundo, tranquilo, e que ela se identifique. Bem-vindo, Célia Maria. Bem-vinda, boa noite. Com a qual ela se identifica, você vai trazer bem-estar para ela. A própria Bíblia fala que, acho que foi quando Saul, né, quando manifestava demônio, algum outro espírito, que alguém lá tocava a harpa e a pessoa se sentia melhor. Então, enfim, a música é muito útil para criança, para adulto, para qualquer idade. Então, o que acontece? Vários são os motivos que levam a pessoa a tirar a sua vida, né? Tais desejos são declarados em cartas. Porque eu me matei porque fulano é culpado. Acaba jogando a culpa em outra pessoa. Mas por isso que a gente não deve levar muito a sério quando a pessoa fala que não quer mais viver. Porque uma hora isso pode, de fato, acontecer. É muito perigoso quando alguém diz que quer se matar e alguém banaliza isso, dizendo
que isso não tem nada a ver, que é para ela parar de pensar nisso. Não, se ela está pensando, existe uma possibilidade muito grande de acontecer. Aí é muito importante a gente tomar cuidado e conduzir essa pessoa para um tratamento. Então, portanto, pelo fato do suicídio não ser, não é uma escolha, como eu disse, não é uma escolha porque ele é sintoma de gravidade de doença, né? Então, como a pessoa tentou se matar, é sinal de que ela não está bem. Como a gente viu aqui, tanto nas pesquisas do Canadá, dos Estados Unidos, mais de 95% das pessoas foram encontradas um transtorno mental. Então ela não estava 100% das suas faculdades mentais para tirar a sua vida. Por quê? Porque a maior parte das pessoas, o que elas mais querem é viver. Ninguém quer morrer. Ela está tendo uma má interpretação, uma visão distorcida de si mesmo, uma visão distorcida da vida, uma visão distorcida das coisas que estão ao seu redor, uma visão distorcida do que ela está pensando. Por quê? Existe a questão do pensamento. Pensamento gera, palavras geram pensamento gera sentimento gera ação, que gera resultado. Então você tem que prestar atenção no que você está pensando. Quando a pessoa está pensando, não pensa nisso não tem como. Você tem que tentar entender o que está levando a pessoa a pensar daquela forma. Não adianta querer mascarar. Portanto, se a maior parte, mais de 95%, comprovadamente, né, pela OMS, por várias pesquisas, as pessoas se matam por terem transtorno mental, como é que eu posso dizer que isso é uma escolha? E muito menos uma covardia. E fica claro também que não é nenhum heroísmo, não é nenhum ato de heroísmo alguém tentar se matar. É fraqueza, é doença e é sinal de gravidade de uma doença. Aí sim, sintoma de gravidade de doença, suicídio é isso. A Enedina diz assim: meu filho é usuário de drogas. Ele me disse, não estou aguentando mais viver. O que eu posso fazer? Imediatamente, se você não o levou ainda, leve-o a um CAPS, né, um desses CAPS aí, ou liga para o CVV, para o CAPS, vai no CAPS, você aceita ir comigo ao CAPS? Qual é a idade dele? Você aceita ir comigo ao CAPS? Conduza-o até o CAPS, converse com ele, você pode conversar também. Meu filho, você está pensando em tirar a sua vida? É isso mesmo? Mas de que forma você quer fazer isso? Você teria coragem de ferir você? De atentar contra a sua própria vida? Se ele te der brecha para conversar, converse. Se não falar sobre isso, resolvesse, não teríamos 1 milhão de suicídios no mundo inteiro. Tem gente que fala assim, eu não vou falar sobre isso não, senão a pessoa vai lembrar e vai querer se matar. Ué, então quer dizer que se eu chegar para uma pessoa, conversar com ela e falar assim, olha, você já pensou em se matar? Ela vai dizer assim, opa, boa ideia, hoje eu vou me matar. Gente, não é isso. É porque tem alguma coisa... existem fatores desencadeantes, existem pessoas que são vulneráveis, não é bem assim. Então, a minha sugestão para você, Enedina, leve para um tratamento, você falou, leve para um tratamento, de repente psicológico, resolve, né? Só uma terapia resolve, se não, leve a um psiquiatra também, mas leve o seu filho. Ele, na verdade, ele está te pedindo socorro, tá legal? Eu vou ler aqui, nós já estamos encerrando a nossa live, eu vou ler aqui um dos casos que a gente estuda, estudo de casos, né? De uma pessoa que tirou a sua própria vida. Eu quero que você preste bem atenção. Olha como é que as pessoas se matam com uma certa facilidade. Era pouco mais de meia-noite, e enquanto se preparavam para dormir, isso é fato real, tá, gente? Eu estou alterando aqui o nome das pessoas. Luciana e Carlos tiveram uma conversa corriqueira sobre os planos para o dia seguinte, marido e mulher. A agenda de trabalho dos dois, conversaram sobre a festinha da escola dos filhos, deram-se um beijo de boa noite. Luciana e as crianças dormiam, quando Carlos abriu a janela da sala e se jogou do 15º andar. O salão, ou melhor, o salto para a morte aos 47 anos de idade, depois de 15 de casamento amoroso, com 2 filhos de 10 e 5 anos. Lançou a família
num absurdo vazio da dor, sem fim e inexplicável. Luciana, sua esposa, já tinha 41 anos, era psicóloga há cerca de 20 anos e decidiu a partir daí estudar, se aprofundar na questão do suicídio. Então você vê que caso triste e ao mesmo tempo real. As pessoas tiram a sua vida às vezes impulsivamente. Por isso é que nós estamos aqui falando sobre o assunto. As pessoas estão se matando, as pessoas estão se destruindo. E da mesma forma que a pessoa está se destruindo, se autoflagelando, porque tem pessoas que se cortam, que se autoflagelam, isso, gente, é um comportamento aprendido. Da mesma forma que ele é aprendido, ele pode ser desaprendido. É isso que eu trabalho no consultório, com o paciente, com o cliente, para ajudá-lo a desfazer, a fazer uma reprogramação mental, tentar entender o que está acontecendo, que motivos estão levando a fazer isso, por que ele quer fazer isso e se de fato isso vale a pena. Está aqui um exemplo, um homem com 47 anos de idade, bem casado, segundo aqui os escritos, né? Uma família bonita, mas mesmo assim, silenciosamente sofria de um transtorno mental que a gente chama de depressão feliz, né? E tirou a sua própria vida, deixando a esposa com 2 filhos. É com esse estudo de caso que eu encerro aqui me despedindo de você, dizendo o seguinte: valorize a sua vida, valorize o que você tem. Tem até um hino que diz: você é um ser, você é alguém tão importante para Deus, mesmo sendo importante para Deus, ou ainda que esteja sendo importante para as pessoas que amam você e que você ama. Se você tem pensado nisso, se você tem pensado em tirar sua vida, eu digo para você, ainda há esperança. A sua vida é muito importante. Boa noite, Fábio. Pastor Fábio, da Ótica Visão. Seja bem-vindo. Nós já estamos chegando ao final e eu quero dar essa palavra final para você. Se é você que está triste, deprimido, eu digo a você que há esperança. Procure focar a sua visão, a sua percepção nas coisas que você tem. Porque quando você foca a sua percepção no que você tem, as coisas que você não tem, a tristeza, as coisas negativas que você julga ser, elas começam a diminuir. Não jogar a tristeza para debaixo do tapete. Não dizer que eu não estou sentindo nada, que isso vai passar. Não. Mas encarar de frente. Por isso, esse tema. Suicídio não é escolha. Suicídio não é covardia. É alguém que está passando por uma dificuldade mental. É alguém que tem um transtorno mental, ou seja, depressão, transtorno bipolar, além de transtorno bipolar, a esquizofrenia, que é em cerca de 10%. O maior índice são os deprimidos. O transtorno bipolar vem em segundo, depressão em terceiro e depois vem as outras causas. Então, você que está me assistindo, eu acredito que de pouco em pouco, toda semana, durante esse mês, estamos falando aqui sobre esse tema, suicídio. E eu espero você na próxima quinta-feira, nós estaremos falando ainda sobre o suicídio. Até o final do mês, que é o nosso Setembro Amarelo. Muito obrigado pela sua participação, pela sua atenção, de ter tido a paciência de ficar aqui comigo até o final da live. Só vou ler mais uma pergunta aqui. Minha filha está dodói com depressão. Não gosto que ela fique só. A solidão é tremenda. Estou sempre em contato com ela. Eu a amo demais. Isso, que bom. Esse amor precisa se expressar não só através do companheirismo, que é fundamental, indispensável, mas levá-la para um tratamento, para uma terapia, se ainda não estiver, e um tratamento psiquiátrico. Gente, muito obrigado pela participação de todos vocês. Tenham uma
ótima noite. Fique com Deus. Muito obrigado. Até lá.